Muito bom dia a todos. Feliz por estar aqui com vocês. Eu gostaria de tê-los aqui mais pertinho, mas tenho certeza que tenho a interlocução de todos aí acompanhando esse evento, essa preocupação da nossa instituição de estar sempre trazendo para vocês um aprendizado que é nosso também, envolvendo questões do direito do nosso curso. E, dentro do tema Novos Desafios do Direito, nós temos a honra, hoje, de receber um palestrante muito especial e já muito querido, e já convidado a retornar a essa casa, Dr. Paulo Marcos Rodrigues de Almeida, que vai estar conosco falando de um desafio contemporâneo, muito importante, envolvendo o direito criminal, que vocês sabem que eu gosto tanto. São as dificuldades enfrentadas pelos réus estrangeiros em processos criminais. Esse momento, e eu aproveito de antemão para dar as boas-vindas ao nosso palestrante, para agradecer a colaboração preciosa que nos prestou a professora Bruna Borges, que é prata da casa, que é nossa ex-aluna, uma querida professora, engajada e sempre antenada em assuntos da atualidade. Então, nesse primeiro momento, o bem-vindo e o obrigado aos senhores, em especial ao nosso palestrante, que se desabalou lá das funções dele, que não são poucas, para estar conosco essa manhã. E, nesse sentido, doutor Paulo, eu queria que o senhor soubesse que a casa, a instituição, o curso de Direito tem muito prazer em recebê-lo, inclusive em razão não só do seu currículo, que é extenso, que é digno de aplauso, mas também pelo seu trabalho humanístico, social, e que vai para além das suas funções de juiz de direito federal. Então, isso nos interessa muito, porque é uma matéria-prima humana que nós buscamos como um exemplo para todos nós, professores, em nome dos quais saúdo o senhor também. Sei que temos o acompanhamento de professores aí, a quem abraço, especialmente na pessoa do professor Alberto Zacarias Toron, que está nos acompanhando, e que eu tenho certeza que está aplaudindo esse evento. Então, agradeço demais essa oportunidade e alerto o senhor a uma responsabilidade. Com esse evento de hoje, está iniciando a apresentação de um projeto extensionista necessário e, vamos dizer, colocado como imprescindível para as formações jurídicas atuais. E a FAAP, saindo à frente, vem colocar esse projeto de antemão, envolvendo a situação constitucional, humanística, processual, ou seja, trazendo várias áreas de análise como uma possibilidade de extensão aos seus alunos. E ser capitaneado pelo senhor, isso é muito honroso. Então, agradeço em nome da instituição, dos meus pares, dos meus colegas, do curso e da instituição. E, antes de me demorar ainda mais em agradecimentos, eu vou brevemente apenas falar um pouco sobre o nosso palestrante, Dr. Paulo Marcos Rodrigues de Almeida, que é formado em Direito pela Universidade de Sorocaba, em 2002, e pós-graduado em Direito Processual Civil. Ele é juiz federal em Guarulhos, coordenador da Central de Conciliação da Justiça Federal em Guarulhos e do PROREST, Programa de Ressocialização de Réus Estrangeiros da Justiça Federal. O que mais me chamou a atenção nos contatos em que, generosamente, o nosso palestrante pôde ter comigo e com a professora Bruna foi a sua preocupação em ultrapassar, repito, as fronteiras da sua atividade jurisdicional, a preocupação
com o outro, com o semelhante e com a justiça efetiva do nosso país. Então, doutor Paulo, sinta-se muitíssimo saudado e parabenizado. Eu queria, antes de passar a palavra para o senhor, que a nossa querida professora Bruna Bosch pudesse lhe dirigir algumas palavras também. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu quero dar as boas-vindas a todos os nossos alunos e professores que nos assistem. E quero aproveitar para reiterar as palavras da professora Naila com relação ao Dr. Paulo. Muito obrigada por fazer parte desse projeto de extensão que é tão importante para nós, por ter vindo até aqui, até a nossa querida FAAP. Obrigada também, professora Naila, por toda a parceria, inspiração na elaboração e agora concretização desse projeto, né, que é tão importante para a gente, que vem sendo construído já há algum tempo. E, desde logo, eu vou passar a palavra para o doutor Paulo para fazer a sua apresentação sobre a situação dos réus estrangeiros em processos criminais, e a gente vai conversando, e, ao final, a gente vai explicar então para os alunos como vai funcionar esse projeto e qual vai ser o papel dos alunos, né, a função dos alunos no projeto. Então, já passo a palavra ao doutor Paulo. Obrigado, professora Bruna. Obrigado, professora Naila. É uma honra, não tem como agradecer demais por essa honra, esse privilégio de estar aqui, a gentileza do convite, dessas palavras de saudação aqui emocionantes. Muito, muito obrigado. Uma saudação especial para o professor Zacarias Toron, que está nos ouvindo. É mais do que uma honra, é uma responsabilidade imensa ter alguém da estatura de vocês aqui e do professor Toron do outro lado, como outros professores. Então, em nome dele, que nos assiste, eu saúdo a todos os alunos, todos os professores, todos os demais que estão nos assistindo ali. Eu só tenho a agradecer também pela oportunidade da gente falar desse tema, né? É um tema muito direcionado a uma realidade específica que, por vezes, passa despercebida, não vou nem dizer da faculdade, vou dizer mais do que isso, da realidade do sistema de justiça em geral. Muito poucas pessoas têm contato com essa realidade dos réus estrangeiros, né? E o nosso tema de hoje, como nós o chamamos, né, as dificuldades enfrentadas pelos réus estrangeiros nos processos criminais, eu acho que nos obriga a fazer alguns esclarecimentos prévios. Então, acho que, primeiro, seria conveniente que a gente falasse quem são esses réus estrangeiros, né, para depois a gente traçar algumas breves linhas, fazer uma lembrança do que é o processo penal que eles vão enfrentar, para daí, sim, a gente poder falar das dificuldades que eles enfrentam nesse processo penal, e concluir, por que não, falando de algumas soluções, né? Porque de nada adianta ficarmos nos lamentando aqui dos problemas enfrentados pelo sistema de justiça criminal brasileiro se a gente não puder propor algumas soluções. E que ambiente melhor para propor soluções do que o ambiente acadêmico, né? A possibilidade desse projeto extensionista da FAAP de envolver os alunos ainda na sua construção acadêmica é uma oportunidade invejável para qualquer aluno de direito e mesmo de outros campos, né, do fenômeno jurídico, da sociologia, da antropologia, das ciências sociais em geral, porque não é sempre que se tem a oportunidade de ter esse estímulo, esse incentivo institucional da universidade, numa parceria com órgãos do sistema de justiça, para poder ingressar na vida real, né, no que realmente acontece, que acaba sendo, como sempre se diz, um pouco diferente do que a teoria ensinada nas salas de aula, né? Um aviso aos navegantes, né? Sem a teoria ensinada na sala de aula, sequer se consegue navegar ali. Mas é com base no conhecimento da prática que se consegue encontrar aquelas soluções que já foram ensinadas na teoria, que melhor se ajustam, né, aos casos concretos. E a gente veio aqui para falar especificamente desse tema dos réus estrangeiros. Pouca gente sabe que, anualmente, são presos só no aeroporto de Guarulhos cerca de 300 estrangeiros, fora alguns outros estrangeiros presos país afora, mas só no Aeroporto Internacional de Guarulhos são presos anualmente 300 estrangeiros por volta disso. A pandemia, lógico, que para quase eliminou no auge, no triste auge da pandemia no ano passado, quase que eliminou esse fluxo por conta da limitação dos voos internacionais, mas já naturalmente, no final do ano passado, início desse ano, com o retorno das viagens internacionais, os estrangeiros voltaram a ser presos ali no aeroporto de Guarulhos. E para entender por que tantos estrangeiros são presos, 300 estrangeiros, é muita gente presa num ambiente específico todo ano, para a gente entender por que eles são presos, a gente precisa dizer uma palavra ou duas sobre o crime que normalmente eles praticam e que eles acabam presos em flagrante ali, que é o tráfico internacional de drogas.
tendo em vista até o nosso público bastante eclético, né, de vários anos da Faculdade de Direito aqui, eu vou me permitir, peço até desculpa para os professores, para aqueles que talvez já tenham passado por isso na faculdade, de lançar algumas coisas que podem soar óbvias, mas às vezes é o óbvio que vai fazer falta lá na frente. Vai ser ele a argamassa que vai permitir juntar um tijolo lá na frente. Então, se a gente se esquecer do óbvio, às vezes, o edifício todo, né, se desconstrói. A maioria dos crimes vem prevista tradicionalmente no Código Penal, historicamente, mas a gente tem alguns crimes especiais diferentes que vêm previstos nas leis, assim chamadas especiais, às vezes chamadas de leis extravagantes, justamente por serem leis que serem crimes previstos fora daquele ambiente do Código Penal. E o tráfico internacional de drogas é um desses crimes. E, ao contrário do que os estudantes normalmente pensam, né, não existe um crime de tráfico internacional de drogas, não existe o crime. Como existe o crime de homicídio, por exemplo, matar alguém, ou de furto, né, subtrair coisa alheia móvel, não existe o crime de traficar drogas. O que existe é um tipo penal previsto na Lei 11.343, de 2006, que traz uma infinidade de verbos, né? E daí eu me lembro bem das minhas aulas de direito penal. No início é o terror dos estudantes, né? E aquela alegria meio sádica dos professores de ensinar o que são aqueles tipos de conduta múltipla alternativa, com vários verbos, o núcleo do tipo penal. Mas o que interessa saber é que todo tipo penal vai trazer um verbo de alguma conduta, e essa conduta vai ser proibida, porque está previsto ali. E, se vocês forem olhar o artigo 33 da Lei de Drogas, ele vai trazer uma infinidade de verbos, de condutas que são proibidas, relacionadas às drogas. Então, importar, exportar, produzir, preparar, fornecer, expor à venda, vender, transportar, trazer consigo. Qualquer pessoa que pratique uma dessas condutas representadas por esses verbos está cometendo o crime de tráfico internacional de drogas. Então, às vezes, até pelos filmes, né, pelas séries de TV, a tendência das pessoas é achar que os traficantes de droga, não sei quem foi preso por tráfico internacional de drogas, eles acabam imaginando que existe alguém que é dono de todo o negócio, que ele conhece quem vende, ele conhece quem compra, é ele que estabelece o preço do negócio, como se ele fosse um grande CEO de uma empresa de tráfico internacional de drogas, quando, na verdade, o que existem são grupos conectados, cada um relacionado a uma parte do fluxo, né, do ciclo da droga, e cada um acaba praticando um desses verbos. Então, alguns produzem, outros transportam, outros vendem, outros importam, outros remetem, outros plantam. E todas essas pessoas cometem esse crime de tráfico internacional de drogas. Esses estrangeiros que passeiam pelo Aeroporto Internacional de Guarulhos, por vezes, são atraídos pelo negócio do tráfico de drogas. E isso é importante que fique já registrado desde o início. Assim, os alunos, principalmente esses que vão se interessar em participar desse projeto extensionista, eles precisam ter isso muito claro na cabeça deles, né? O tráfico internacional de drogas, ele é um negócio, ele é um comércio. Ele é um comércio ilícito, mas é um comércio. Poderia ser, por exemplo, um comércio ilícito de chocolates, se o chocolate fosse proibido, ou de bebidas alcoólicas, se as bebidas alcoólicas fossem proibidas, de cigarro, mas é um comércio, e ele funciona exatamente como um comércio. Então, o local que produz a droga vai querer vender essa droga para os centros de consumo da droga, como qualquer outro tipo de produto em qualquer outra espécie de comércio. O Brasil tem uma peculiaridade que ele não produz em escala suficiente nem cocaína, nem maconha, que são as grandes drogas, né, de uso cotidiano. A cocaína vem normalmente produzida pela Colômbia, pelo Peru, pela Bolívia. A maconha também circula um pouco ali pelo Peru, pelo Paraguai. E o Brasil acaba sendo um corredor para que os exportadores dessa droga possam levar essa droga para os centros consumidores da Europa, do Oriente Médio e da Ásia. É uma rota de passagem, né? É uma rota de passagem. O Brasil, ele é exatamente um corredor. É lógico que um pouco dessa droga entra e é distribuída no país, mas grande parte dessa droga mesmo ela vem pela fronteira terrestre, ali pelos estados de fronteira, né, Amazonas, Rondônia, Mato Grosso do Sul, Paraná. E o aeroporto de Guarulhos é justamente não só o aeroporto mais próximo dessa rota, o aeroporto internacional, como é o maior aeroporto da América Latina. Então, ele tem voos para a África, tem voos para a Europa, tem voos para o Oriente Médio, e as organizações criminosas que estão metidas com esse negócio vão transportar essa droga por lá. Para transportar no aeroporto, normalmente elas vão se utilizar de pessoas que vão transportar essas drogas. Então, essas pessoas que
transportam a droga no aeroporto, veja, elas não produzem, elas não compraram, elas não sabem quanto custa, não são elas que vão vender para o destinatário final, lá na Europa, na África, no Oriente Médio, seja lá onde for, mas são elas que estão transportando. Então, elas não só estão trazendo a droga consigo, como elas estão praticando o outro verbo lá do transportar. E essas organizações criminosas precisam justamente desses transportadores para poder pulverizar esse transporte e mandar o máximo de gente possível, quase como um courrier mesmo, um motoboy, um entregador, para fazer essa droga chegar lá no exterior onde ele quer que chegue. É nesse cenário que os estrangeiros se inserem. As organizações criminosas vão tentar aliciar, cooptar pessoas, normalmente em países com uma situação socioeconômica muito precária, em que essas pessoas não vão ter outras oportunidades de emprego mais seguras. E lá, nesses países, isso acontece no Brasil também, muitos brasileiros são cooptados para servir como transportadores, mas lá no exterior são feitas essas promessas do negócio. Olha, você quer ganhar 3 mil euros? Você não vai precisar pegar em arma, você não vai precisar fazer nada. Você só vai para o Brasil, eu pago a sua passagem, eu pago a sua estadia, você fica uma semana lá, alguém vai te entregar uma mala e você só precisa voltar com essa mala para entregar para uma outra pessoa. Se você pegar essa mala no Brasil, conseguir passar pela fiscalização do aeroporto sem ser preso, chegar no aeroporto de destino, passar pela fiscalização do destino sem ser preso e entregar a mala, o negócio está feito, você ganha 3 mil euros. Para quem tem uma profissão estável, né, uma situação social, econômica estável, isso às vezes pode parecer um tanto absurdo, assim, nossa, não, né, seria arriscado demais. Mas, às vezes, por condições várias da vida, algumas pessoas acabam aceitando esse tipo de oferta. E o mais triste é que algumas pessoas que aceitam no início por dificuldades financeiras, às vezes por situações terríveis, né, precisa pagar uma cirurgia de um familiar, um tratamento médico, precisa pagar uma dívida, precisa salvar a casa da família, alguma coisa assim, a pessoa se desespera, não vê outra, tentou todo tipo de alternativa, às vezes conseguiu até empréstimo com a agiota e agora está devendo para o agiota e o agiota está ameaçando a família. Essas pessoas vão contar as histórias mais espetaculares de por que elas entraram nessa, mas o mais triste é que, às vezes, elas conseguem a primeira vez e daí elas percebem que, olha, elas não pegaram em arma, não tem confronto, elas não precisam lidar com violência de nenhum tipo. A vítima do crime de tráfico internacional de drogas é absolutamente invisível, porque elas não vão ver o mal que as drogas vão fazer lá na frente, onde elas estão chegando. Então, elas acabam se profissionalizando. Elas voltam e falam, nossa, esses foram os 3 mil euros mais fáceis que eu já ganhei. E daí elas se oferecem para ir de novo, e se oferecem para ir de novo, e se oferecem para ir de novo. E já chegaram a ter estrangeiros presos no aeroporto de Guarulhos, só no aeroporto brasileiro, com mais de 20 entradas e saídas, todas de 5 dias nos últimos 2 anos, por exemplo. Estadias curtíssimas, e daí você pega o passaporte do estrangeiro e você vê lá várias conexões internas dentro do continente africano ou do continente europeu. Então, são esses estrangeiros que são cooptados normalmente para fazer esse transporte de drogas que acabam presos no Aeroporto Internacional de Guarulhos em flagrante, justamente quando eles estão tentando sair com a droga. Homens e mulheres? Homens, doutor? e mulheres. E é curioso notar como esse crime funciona exatamente como um comércio. Num comércio qualquer, se você altera as condições de funcionamento do negócio, o comércio tem que se adaptar. Então, alguns anos atrás, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que mulheres com filhos de até 12 anos ou grávidas não poderiam permanecer presas durante o processo delas. As organizações criminosas começaram a selecionar mais mulheres com filhos, às vezes grávidas, são presas transportando drogas, e é esse contingente de homens e mulheres que vão encher as prisões brasileiras ao longo do ano, cerca de 300 por ano, um pouco antes da pandemia. E, justamente por serem transportadores, que eles recebem esse nome interessantíssimo de mulas do tráfico. Então, sempre que se ouvir essa expressão, a mula do tráfico, é uma comparação justamente com as mulas de carga, que são usadas exclusivamente para transporte, são absolutamente descartáveis, não faz a menor diferença se é o João, se é a Maria, se é o Johnny, se é a Sandra, não faz a menor diferença para a organização criminosa. São pessoas sem rosto, sem nome, sem documento para a organização, porque, se uma for presa, eles têm outras 10, 20, 30 esperando para transportar a droga. Então, como funciona? Essas pessoas recebem essa proposta no exterior,
vêm para o Brasil, ficam aqui alguns dias, recebem normalmente uma embalagem com a droga, normalmente uma bagagem, mas existem meios muito criativos de se ocultar a droga para fugir da fiscalização, retornam para o país de origem e entregam a droga lá. E os estrangeiros presos no Brasil são aqueles que são interceptados pela Polícia Federal no Aeroporto Internacional Antes de embarcar. Antes de embarcar. Então, normalmente, eles não estão trazendo droga para o país, esses estrangeiros. Alguns até, por serem mulas profissionais, já aconteceu dele conseguir embarcar com a cocaína para levar para a Europa, por exemplo, pousa na Espanha, no Portugal, na Holanda, ou na África. Normalmente, os destinos na África são a Nigéria e a África do Sul, os mais comuns. Ele consegue, e daí ele volta para o Brasil para uma segunda viagem, só que no que ele volta, por exemplo, ele traz drogas sintéticas da Holanda na bagagem. E já aconteceu da Receita Federal aí interceptar o retorno dele com droga sintética. Mas, quando começa a se investigar, percebe-se que, na saída, muito provavelmente, ele já levou também a droga. E, doutor, eu acho legal explicar também para os alunos, principalmente mais novos, que não estudaram a lei de drogas, né, que, embora essas pessoas sejam presas antes de embarcar, ainda assim configura o tráfico internacional, né, justamente porque essa era a finalidade daquelas pessoas, era levar a droga para um outro país. Então, mesmo que a prisão aconteça aqui, eles não chegaram a embarcar, não chegaram ao país de destino, ainda assim é configurado o tráfico internacional, né? Havia um argumento de defesa muito comum lá atrás, no início, que era o da tentativa. Falar, eu não saí do país, então não houve tráfico internacional de droga. Eu tentei sair. O problema é que, se as circunstâncias, a natureza da droga, a procedência da droga, indicarem que aquele transporte se destinava ao exterior, então, se a pessoa é presa ou na Via Dutra, ou no check-in do aeroporto, ou, às vezes, até no finger da aeronave. Já teve gente que foi retirada da aeronave que estava taxiando porque detectaram drogas, perceberam depois da análise das imagens que podia haver droga na bagagem, ainda que ela não deixe o território nacional, e a lei usa essas expressões, né, se a procedência, a natureza da droga e as circunstâncias, de fato, por exemplo, ele está com o passaporte, ele está dentro de um voo da Emirates para Dubai, é evidente que aquilo era um tráfico internacional. Então, não só vai ser caracterizado o crime de tráfico internacional de drogas, como a competência para esse julgamento vai ser da Justiça Federal, porque essa é outra distinção importante. A Justiça Federal julga apenas os casos de tráfico internacional. Se o tráfico é doméstico, então, se alguém está vendendo drogas aqui na Praça Vila Boim, no centro de São Paulo, na periferia, seja lá onde for, se é uma venda a varejo, como se brinca, né, para o usuário final, esse tráfico local ele é de competência da Justiça Estadual. Então, esses são os estrangeiros, né, que esse é o tipo de estrangeiro que acaba preso, porque a polícia vai pegá-los ou no raio-x, e existe um tipo muito triste de estrangeiro transportador que se chama de engolido, que são os estrangeiros que engolem cápsulas com cocaína, e o raio-x indica a presença de massa, né? Cada tipo de massa tem uma cor diferente no aparelho de raio-x, né? Às vezes, quando a gente fala no raio-x do aeroporto, a gente pensa que é aquele raio-x preto e branco, né, das imagens médicas, né? Mas cada tipo de matéria tem uma imagem, uma coloração diferente. E a droga destaca de outros tipos de composição, e, às vezes, se percebe que ele está com um envoltório no estômago dele, e as pessoas, até novos juízes, quando chegam, né, na Justiça Federal de Guarulhos, que é quem lida com esses casos, chega pensando assim, cápsulas de cocaína engolidas, e acha que são aqueles comprimidos, né, de Profenid, que você compra, que vem com a capsulinha. E, na verdade, o que se faz é pegar luvas cirúrgicas e cortar os dedos das luvas e encher os dedos da luva cirúrgica de droga, de pó, de cocaína ou de pasta, de alguma coisa, isolar com silver tape, com fita isolante, fica maior que uma cenourinha. E muitas mulas, muitos desses estrangeiros, eles têm que treinar a engolir com cenourinhas, porque é muito grande o que eles têm que engolir. E corre um risco grande, né, de morte, porque se enorme. um invólucro estoura, né, dentro do organismo, é um risco de morte. Então, acho que, nesses casos, a gente percebe exatamente o perfil dessas mulas, né, como são pessoas em uma situação de desespero, né, de necessidade muito grande. E essa percepção é tão interessante que há juízes que entendem que essa mula ela é mais audaciosa, ela tenta disfarçar muito melhor, ela tenta tornar impossível a percepção da droga porque ela está engolida. Então não está na mala. Valoram negativamente essa circunstância. Valoram negativamente essa circunstância, mas a jurisprudência, né, a maioria dos juízes, dos tribunais, entende exatamente como a senhora colocou, que essas pessoas elas chegaram num nível de degradação, de perda da dignidade humana tão grande que elas se prestam a esse tipo de loucura.
E a gente teve um caso interessantíssimo numa audiência, que aconteceu comigo uma vez, que a mula agradeceu na audiência o policial que fez a prisão dela. Porque no que ela foi presa ali no raio-x, ela foi levada para a delegacia para fazer lá o termo de interrogatório e começou a passar mal na delegacia. Levaram ela para o hospital e, imediatamente, no hospital em Guarulhos, perceberam que havia estourado uma das cápsulas de cocaína e fizeram uma lavagem estomacal de emergência no hospital, com todo o necessário, e salvaram a vida da mula. Se ela não tivesse sido presa e tivesse embarcado, num voo de 11 horas, ela teria morrido lá em cima. E daí, na audiência, tudo que ela queria fazer era abraçar o policial e agradecer o policial por ter prendido ela e evitado que ela entrasse naquele voo, para você ver mesmo o nível, né, de desespero num determinado momento que faz a pessoa perder a noção completamente da situação em que ela está se envolvendo para aceitar esse tipo de coisa. Esses são os estrangeiros, mas resta a gente ainda se perguntar de onde eles vêm, né? Porque muitos brasileiros fazem isso também. E agora, nesse retorno de pandemia, há um grande número de brasileiros que, como é um negócio, não dá para contratar mão de obra estrangeira, a gente contrata a mão de obra no Brasil mesmo. Então, muitos brasileiros vêm servindo como mão de obra. Mas a maioria esmagadora dos estrangeiros vem, cerca de 26%, vem do continente africano, dos países, principalmente da costa ocidental, da África, Nigéria, Camarões, Guiné, Senegal, Angola, da África do Sul, e daí a gente passando para o outro lado, né, Tanzânia, Moçambique, a gente vai conhecendo todo o mapa mundi, né, com a origem dessas pessoas. É interessante notar o ciclo de crises ao redor do mundo. Então, quando a gente vê a Europa, por exemplo, se afundando em alguma crise econômica, aumenta o número de europeus fazendo isso. Pessoas do leste europeu, pessoas de países... Portugal teve um fluxo muito grande de mulas presas no Brasil, depois daquela tentativa severa de ajuste fiscal que eles tiveram na crise de alguns anos atrás. E, conforme esses países vão melhorando e as oportunidades econômicas lá vão se diversificando, vai diminuindo o número de mulas de lá. Mas elas não vêm só da África e da Europa, elas vêm da América Latina, dos nossos vizinhos, e vêm da Ásia inteira, vêm da Tailândia, da Malásia, do Vietnã, de Dubai, do Irã, do Sri Lanka, já vieram da Austrália, da Nova Zelândia. E um tema para a gente retomar no final, mas que já fica para os alunos irem pensando, como é que você se vira numa audiência criminal com estrangeiros falando mais de 50 idiomas diferentes. A gente já teve mais de 50 idiomas diferentes na Justiça Federal de Guarulhos. Esse é o time de estrangeiros que acaba preso lá. Daí eles vão ser presos em flagrante, e aí sim a gente vai entrar no que seria o início do processo penal, né? Necessariamente, o processo penal ainda não começou, propriamente dito, mas no que ela é presa no aeroporto de Guarulhos, necessariamente ela vai ter que passar por uma audiência de custódia no aeroporto, e essa audiência de custódia nada mais é do que uma audiência preliminar, que tem que ser feita em até 24 horas depois da prisão em flagrante, para que o juiz decida exclusivamente sobre duas coisas. Se houve violência policial de alguma forma, se a prisão foi ilegal, sob qualquer circunstância, e se essa pessoa que foi presa tem que esperar o julgamento presa ou ela pode aguardar o julgamento em liberdade. É só para isso que serve a audiência de custódia, essa audiência preliminar. E liberdade aonde, doutor? Onde eles ficariam para ficar em liberdade? Essa já vai ser, talvez, a segunda maior dificuldade dos estrangeiros, né, no processo penal brasileiro. O primeiro, sem dúvida, é o fato de não falar o idioma. Grande parte deles. Muita gente vem de Portugal, né, vem de Moçambique, vem de Angola, que falam português, mas eu já quase precisei de um intérprete para um estrangeiro que era de Cabo Verde, porque o português dele era tão diferente do nosso que quase que você não conseguia se comunicar. Além de não falar o idioma, eles têm essa questão gravíssima. Eles não conhecem ninguém no país, porque as únicas pessoas que eles conhecem aqui são justamente os membros da organização criminosa que os trouxeram para cá. Eles não vão ter dinheiro e não vão ter passaporte, porque o documento e o dinheiro deles vai estar apreendido no processo penal. Eles não podem deixar o país enquanto o processo penal deles não terminar, porque eles podem ser condenados a cumprir pena aqui no Brasil. Eles, em suma, não têm onde ficar, se eles forem soltos. E, quando a gente falar das possíveis soluções, brevemente, vocês vão ver que foi exatamente esse tipo de constatação que gerou as primeiras iniciativas para tentar remediar um pouco as dificuldades que estrangeiros enfrentam e que brasileiros não enfrentam. Há um juiz federal em Guarulhos que ele brinca, né, é uma brincadeira triste, né, quase um humor
muito infeliz, digamos assim, que os presos estrangeiros eles são subpresos. Porque os presos brasileiros, a gente sabe muito bem, já passam o que passam nas prisões brasileiras. Os estrangeiros eles vão enfrentar dificuldades ainda maiores por conta dessas restrições. Muitos estrangeiros simplesmente não vão ser soltos, mesmo que eles reúnam todos os requisitos, todas as condições legais para serem soltos, mas eles não vão ser soltos porque eles não vão ter onde ficar, eles vão desaparecer e serem expostos ainda a situações terríveis de violência, de retorno à criminalidade, né? E o momento em que isso fica muito evidente é justamente nessa audiência de custódia, que é o primeiro contato da Justiça Federal com esses estrangeiros presos. Porque ainda não vai se falar de quem que ele recebeu a droga, por que ele fez isso, a defesa dele não vai ser apresentada ali, propriamente. Está pensando só no ato da prisão em flagrante e das circunstâncias. E nessas circunstâncias de, se ele for solto, como para onde ele vai? Você vai ter um endereço que é onde a Justiça Federal possa te encontrar? Você tem meios de subsistência aqui, ainda que você tenha um lugar para ficar, um albergue temporário do município, por exemplo, né? Um albergue para pessoas em situações de rua. Você vai sobreviver como? Você vai dormir lá, mas e durante o dia? Você vai ter trabalho? Você vai ter trabalho como, se você não fala o idioma? Se você não tem um documento para se apresentar, né? Se você for parado numa abordagem policial, você vai se identificar como? Se apresentar um alvará de soltura para um policial militar, um policial civil numa abordagem, é o começo de uma encrenca gigantesca, mesmo para um brasileiro, imagina para um estrangeiro que não vai conseguir explicar a situação dele ali. Então, ali na audiência de custódia, já surge, isso vai ser muito importante no nosso projeto extensionista, né? Já surge a primeira oportunidade de começar a entender quem é esse estrangeiro e o que eventualmente ele pode sofrer de dificuldades maiores que um brasileiro ali. Dificuldades de contato com a família no exterior, consulados que simplesmente não existem ou não respondem, há consulados muito atuantes, que às vezes até aparecem nas audiências para acompanhar as audiências dos seus nacionais, Portugal, Eslováquia, Grã-Bretanha, Alemanha, França, são muito atuantes, e outros que simplesmente não respondem, não existem, não dão a menor satisfação, e outros que, apesar de serem muito bem estruturados, consideram como grande parte da população, quem mandou esse cara sair aqui da Noruega para ir lá no Brasil traficar droga? Então, assim, ele é uma vergonha para o país. Eu não quero nada com ele e meio que deixa ele abandonado lá. Isso reverte em manutenção da prisão na maior parte das vezes, doutor? Muitas vezes, sim. Muitas vezes, sim. É correto dizer que acho que mais de 90% dos estrangeiros presos em flagrante no aeroporto de Guarulhos, no momento da audiência de custódia, serão mantidos presos. Eles vão receber o que nós chamamos, né, de prisão preventiva para permanecer, na expressão popular, para aguardarem o julgamento presos. E até curioso, né, fica essa provocação para os alunos, né, e para os professores de direito penal. É curioso que a nossa lei processual penal, né, o nosso Código Penal, que vem lá da década de 40, isso me chamava a atenção desde a faculdade, já uma certa impropriedade da linguagem, né? Que ela diz que aquelas pessoas que forem presas em flagrante, elas podem, eventualmente, receber liberdade provisória. O que, para mim, sempre foi esquisitíssimo, porque, enquanto ela não é condenada definitivamente, provisória é a prisão, não a liberdade dela, né? A liberdade ela já tem por força simplesmente de ser um ser humano que está aqui no país. Agora, a gente chamar de liberdade provisória, o que a gente está concedendo para ela guardar o julgamento livre, soa um pouco estranho, né? A regra é a liberdade, a exceção é a prisão. Exatamente. Né? E talvez aí, né, o glorioso Nelson Gris, autor do nosso Código Penal, e aqueles do seu tempo, né, Roberto Lira, outros tantos daquela época que trabalharam na elaboração do Código Penal e do Código de Processo Penal, talvez eles tenham se traído na linguagem, ou tenham traído não uma característica deles, mas uma percepção dos tempos, né? Eles eram homens da sua época, né? E talvez naquela época o raciocínio fosse esse, que se alguém é preso em flagrante, foi invertida a presunção de culpa, porque ele foi pego com a boca na botija, digamos assim, há elementos incriminadores fortíssimos, então ele vai permanecer preso. Ele foi preso em flagrante, ele vai permanecer preso. Eventualmente, a gente pode dar uma liberdade provisória para eles. E veja que a própria Constituição de 88 ainda se ressente um pouco disso, quando ela trata do tráfico internacional de drogas como um crime inafiançável. Ela diz que o tráfico, dentre outros, né, como racismo, terrorismo,
são crimes inafiançáveis. Se o crime é inafiançável, o que a Constituição está querendo dizer é que a pessoa que é presa em flagrante, ela não sai, mas nem se ela pagar a fiança. E não há coisa pior do que ficar preso porque você não tem dinheiro para pagar uma fiança. Isso é a prisão mais absurda que existe, né? Isso também é muito mal resolvido, né? É algo que se finge que não está escrito lá. Mas nada impede de ser inafiançável e ela gozar da liberdade também, né? Pois é. Né? Chega a ser uma solução prática que é tradicionalmente construída, né? Muitos réus de tráfico internacional de drogas recebem a chamada liberdade provisória ou respondem a um processo em liberdade até a condenação definitiva, mesmo com uma interpretação conceitual que, em tese, obrigaria ao contrário, né? E nessa audiência de custódia que fique resolvido, né, se vai responder o processo preso ou solto, normalmente os estrangeiros vão permanecer presos justamente por conta dessa precariedade toda que eles têm. E, doutor, mas sob qual fundamento essas prisões preventivas normalmente são decretadas? Garantir a aplicação da lei penal, ordem pública? Normalmente, a prisão preventiva sempre vai exigir, além dos pressupostos, né, que é a materialidade do crime e a autoria, ela vai exigir a presença ali dos requisitos, que é para permitir garantir a aplicação da lei penal, né, em bom português, assim, que essa pessoa não fuja e desapareça se ela for condenada lá na frente, para proteger a instrução criminal, ou seja, também traduzindo num português mais simples, evitar que essa pessoa desapareça com provas, né, coaja testemunhas, atrapalhe o processo penal ali no meio, antes da sentença, ou para garantia da ordem pública, que é um conceito muito elástico, muito vasto, mas que, no que diz respeito aos réus estrangeiros de tráfico internacional de drogas, a jurisprudência se consolidou no sentido de evitar, que ele não seja exposto novamente à reincidência, porque os únicos contatos dele no país são justamente os estrangeiros. 2, que ele acabe, ainda que não reincidindo no tráfico, mas que ele acabe tendo de recorrer a outros meios ilícitos de sobrevivência, porque ele não tem outros meios. E ainda porque não se sabe com segurança, por exemplo, exatamente aonde ele vive, mesmo no exterior, quais são as reais circunstâncias de vida dele lá, se ele tem uma ocupação lícita ou se ele se dedica tradicionalmente à atividade criminosa, por exemplo. E usa-se muito uma expressão que o Supremo Tribunal Federal usa, e aqui no ambiente acadêmico eu me permito dizer isso, né? Usa quando quer, que é entender a justiça criminal como portadora de um recado pedagógico para a sociedade. Assim. Então, há um julgamento do ministro Marco Aurélio, que sempre é citado nesses casos de prisão preventiva de réu estrangeiro, que, em alguns casos, como esses de prisão em flagrante, com grande quantidade de droga no aeroporto, com muitos elementos de incriminação, permitir que esse réu estrangeiro seja solto imediatamente geraria instantaneamente na sociedade uma situação de vale-tudo, de perda de credibilidade do sistema de justiça criminal. Se fosse para ser coerente, isso teria que ser aplicado em muitos outros cenários também, que não é. O fato, e aqui talvez surja a grande vantagem desse projeto extensionista, né, da FAAP, desse envolvimento dos alunos e dos professores, é que a resposta talvez seja porque esses réus são invisíveis. Esses réus são invisíveis. Eles são pobres, normalmente, eles são estrangeiros e eles não frequentam, não são defendidos, digamos assim, pelas grandes bancas de advocacia. A esmagadora maioria deles acaba defendida pela Defensoria Pública da União, né, pelos defensores públicos federais, que não tem time para atender todo mundo. Então, a defesa, naturalmente, não por um defeito pessoal dos defensores, mas por um defeito estrutural, a União, né, o governo federal, não estrutura as defensorias em número e recursos materiais suficientes para que eles possam atender tamanho número de casos. E com a profundidade que seria necessário para entender a particularização de cada situação, né? E, por fim, eles são muito localizados. Então, se essa situação acontecesse em Guarulhos, em São Paulo, no Rio, em Belo Horizonte, em Sorocaba, em Porto Alegre, em Campo Grande, em Boa Vista, em Brasília, em todo lugar, em números tão expressivos, eles seriam um problema nacional do sistema de justiça. Mas, como eles estão localizados normalmente aqui, o grosso deles, maior parte dos estrangeiros está presa no estado de São Paulo, acaba sendo um problema muito localizado. E o fato é esse. Fica muito nítido quando a gente tem, por exemplo, a atuação de advogadas pro bono, como a gente teve o ano passado, inclusive uma egressa da FAAP, que atuou como advogada pro bono num dos casos, que conseguiu que ele fosse repatriado
para a Holanda, no momento de pandemia, quando estava explodindo a pandemia, conseguiu que ele fosse repatriado, mas porque era uma advogada pro bono, se dedicando exclusivamente ao caso dele ali, com o empenho que os advogados e os defensores normalmente empregam naqueles casos que eles têm tempo e equipe para trabalhar. Quem sabe, se esses réus estrangeiros tivessem uma equipe com tempo e número, né, de pessoal, estrutura para acompanhar os casos deles, alguma coisa nessa situação prisional deles seria revertida. E, às vezes, coisas banais, por exemplo. A gente estava falando de mulheres, né, que, segundo a jurisprudência, se elas forem presas em flagrante e elas tiverem filhos de até 12 anos, elas não podem permanecer presas. Mesmo as brasileiras, às vezes, na audiência de custódia, não conseguem demonstrar ali, na hora da audiência de custódia, que elas têm filhos. Porque, a hora que a gente lê a decisão, parece tudo muito... a gente vê um julgado, o Supremo diz que as mulheres não podem ser, com filhos até 200 não podem ser presas. Se a gente estiver pensando numa grávida de 8 meses, ou numa presa que esteja com a criança acompanhando ela, é uma coisa. Mas se a gente está pensando em alguém que descobriu a gravidez recentemente, ou cujos filhos não estão com ela ali, às vezes ela não vai conseguir demonstrar na audiência que ela preenche esse requisito, que ela tem filhos ou que ela está grávida. Ela vai depender da juntada de documentos, por exemplo, da realização de um exame. Como é que você faz isso com um estrangeiro, por exemplo? Até porque não é informada a possibilidade, né? Não se dá a oportunidade de saber o que poderia ser utilizado em defesa daquele indivíduo, né? Muitas vezes, essas questões, às vezes, no volume, acaba passando batido. Na Justiça Federal, até pela estrutura criminal, a Justiça Federal de Guarulhos ela acaba sendo uma justiça essencialmente criminal, e a maior parte dos casos criminais lá, dentre outros tantos crimes, mas a maior parte acaba sendo mesmo do tráfico internacional de drogas, o que permite a criação de um certo modo de operação padrão que elimina esse tipo de vício, com os esclarecimentos padrão que sempre têm que ser feitos aos brasileiros e aos estrangeiros, na tentativa de superar essa falta de informação no início da audiência. Mas, ainda assim, vão ter casos que o juiz não vai informar, o defensor, mesmo na entrevista prévia, ali, antes da audiência, também não vai informar, isso vai passar batido. Agora, ainda que seja informado, ainda que o defensor se preocupe com isso, uma prisão de um estrangeiro que aconteça de madrugada, uma audiência de custódia já acontecendo logo depois do almoço, em que não haja, por exemplo, um escritório de advocacia ou uma equipe de estudantes disposta a entrar em contato com a família dele na África do Sul, para mandar por e-mail documentos que comprovem o endereço dele, a ocupação, uma renda, esse tipo de coisa, essas pessoas, às vezes, vão passar até o julgamento presas sem ter esse tipo de informação. E, superado esse momento da prisão, normalmente eles vão aguardar mesmo, né, esse julgamento presas, até que chegue o momento, aí sim, da audiência em que ela vai se defender, que é a audiência de instrução, em que vão ser ouvidas as testemunhas, normalmente, da prisão em flagrante dela, e ela vai poder dar a versão dela dos fatos no interrogatório. E não vai ter nenhuma testemunha que fale em seu nome, né? Dificilmente. Assim, tirando os casos mesmo de pro bono, e principalmente o ano passado, por conta da pandemia, a gente conseguiu o trabalho dedicado de algumas advogadas pro bono, num projeto que a gente vai mencionar aqui no final, da Justiça Federal de Guarulhos. O que acontece, e é muito triste constatar isso, é que, às vezes, o defensor público que participa da audiência de custódia, então, o estrangeiro é preso hoje. No ritmo da Justiça Federal de Guarulhos, a audiência de instrução do caso dele, né, onde vão ser ouvidas as testemunhas, ele vai finalmente poder se defender, vai acontecer daqui 3 ou 4 meses, o que é rápido, né, se a gente pensar para o processo penal brasileiro, é rápido, até porque a lei de drogas tem um rito especial, e a gente consegue, lá em Guarulhos, justamente por conta dessa estrutura já, né, esse histórico, esse hábito, né, com os réus estrangeiros, a gente consegue fazer com que esses julgamentos aconteçam de forma bastante rápida. Mas o defensor que vai participar da audiência de custódia, muitas vezes, não é o mesmo que vai atuar na audiência de instrução. Às vezes, eles nem se comunicam, e daí o defensor que vai participar da audiência de instrução vai saber da história do réu na entrevista que ele vai fazer, sempre antes, né, da audiência de instrução, sempre antes de qualquer audiência com um réu preso, os defensores, seja advogado, seja um defensor, ele tem direito a uma entrevista reservada com o acusado. E, às vezes, é nessa entrevista, 10 minutos antes da audiência, em que ele vai descobrir por que ele fez, que ele tinha uma mãe internada em Quito, no Equador, e que ele já havia tentado várias coisas para sanar o problema. Vencendo a dificuldade do idioma.
vencendo a dificuldade do idioma. E nas audiências, seja na audiência de custódia, seja na audiência de instrução, com o que a gente chama de intérprete forense. E para os alunos imaginarem a essencialidade de um intérprete forense, né, e mais até do que os alunos, né, aqui eu aproveito essa oportunidade de estar no meio de professores tão ilustrados assim para chamar a atenção para um fato que às vezes passa despercebido, né, na lida com réus brasileiros ou falantes de português em geral. A interpretação forense ela é uma ferramenta de garantia do devido processo legal. Pela só razão de que, se você não entende o que está sendo dito na audiência, você não consegue se defender. E a gente não precisa nem daquele exemplo que normalmente se dá, né? Falar, imagine-se na Hungria e, de repente, você é preso, justo ou injustamente, não interessa. Você é preso na Hungria e você vai participar de uma audiência. E daí os policiais estão falando com você em húngaro, você não está entendendo. Você não sabe porque foi preso, você não está entendendo o procedimento, você não sabe se você vai para a forca, se você vai ser morto, se você vai permanecer preso, se você vai poder falar com a sua família, se você não, porque você não conhece o sistema de justiça húngaro, né? Chega na audiência, eles estão falando húngaro. O juiz fala com você em húngaro, o promotor fala com você em húngaro, o defensor, todo mundo fala com você em húngaro. Esse é o exemplo que todo mundo dá para demonstrar a essencialidade de um intérprete, né? Mas esse exemplo soa um pouco artificial, né? Porque normalmente o raciocínio das pessoas vai ser assim: não, jamais seria preso na Hungria, né? Todo mundo adora, né? Não, jamais serei preso na vida. Eu sou uma pessoa muito correta e honesta, então nunca, jamais terei que me ver com o sistema de justiça criminal. Erro número 1, né, de todas as pessoas, mas enfim. Tem um exemplo muito melhor, que é se imaginar réu num processo brasileiro, e no momento em que vai começar o depoimento da testemunha, que só ela viu aquilo do que você está sendo acusado. E na hora que ela vai começar a depor, o juiz manda te tirar da sala de audiência. Você não vai poder ouvir o depoimento. E daí você fica atrás de um vidro, vendo a testemunha falar. E daí, de repente, você fica nervoso e fala assim, mas, puxa, eu não vou saber o que ela está falando? Daí arrumam um bilíngue. Alguém que fala ali, né, a sua língua ali, alguém que conhece o que está acontecendo do outro lado da sala, né, porque brasileiro, num processo penal, às vezes o próprio juridiquês, tudo, é uma língua estrangeira para a pessoa. Mas ele fala, mas como assim? Eles não vão deixar ouvir o depoimento? Daí vem um servidor da justiça e fala para ele, não se preocupe, que quando ela acabar de depor, eu venho fazer um resumo para você do que ele disse. E daí, se durante o depoimento ele disser que você estava numa cidade, mas você não estava, você não vai poder falar para o seu advogado na hora da audiência, é mentira, eu não estava lá, pergunte para ele depois, eu não sei o quê. E essa oportunidade de defesa está perdida. Num outro momento, quando chegar a vez do seu interrogatório, te tiram da sala de novo, te colocam atrás do vidro, e o juiz começa a falar com você por trás do vidro, você não ouve o que ele está falando, e daí vem um oficial de justiça. Então, ele perguntou se você cometeu o crime. Mas que crime? Então, esse crime aí que você está sendo acusado. Isso é um processo com o réu estrangeiro sem um intérprete forense. O réu está lá, ele é da Tanzânia, ele fala Swahili. Ela é da Tailândia, ela fala tailandês. E eu já tive uma tailandesa na audiência em que a gente não achava um intérprete de tailandês, português. Não tinha. Mas, há alguns meses, eu tinha feito uma de tailandês com inglês. O que a gente fez na hora? A gente chamou a presa do outro processo para servir de intérprete, nessa nova audiência, do tailandês para o inglês. E daí a gente nomeou a nossa intérprete de inglês-português para traduzir. Então, a audiência era assim. Eu perguntava, a senhora sabia que tinha droga na mala? Daí a minha intérprete passava do português para o inglês. A presa do outro processo passava do inglês para o tailandês. A ré tailandesa respondia em tailandês, a outra presa intérprete passava para o inglês e a nossa intérprete passava para o português. Essa audiência demorou horas e horas. Mas o mais curioso é que, para essa pergunta, você sabia que tinha drogas na mala? Imagine aquela brincadeira do telefone sem fio, né? Eu ia falar isso. Chegou lá na ré e a ré falava. Blá, 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 blá. Ela ficou quase um minuto falando. Blá, 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 blá. E daí eu vi a tailandesa para a intérprete assim, blá, blá, blá. E daí a intérprete ficou até... Ela disse que não. Então, se a gente não tem um intérprete de qualidade profissional, não serve um bilíngue. Eu vou para a Disney todo ano, eu sei falar inglês. Não serve. Eu sei como fala manteiga em francês.
é uma ferramenta de garantia do devido processo legal. Doutor Paulo, eu brinco com os meus alunos que a dificuldade no processo, e nunca lembrando dos réus estrangeiros, né, apenas dos nossos, é a gente fazer o indivíduo assinar uma nota de culpa, porque ele lê o termo, nota de culpa. Ele fala, eu não vou assinar isso aí porque eu estou confessando. Né? Eu estou confessando alguma coisa, não vou assinar. E é tão difícil, né, isso. Agora, o estrangeiro, ele assina, ele faz qualquer negócio, ele assina. E, às vezes, se para um brasileiro, o delegado na hora... Perdão, a falta do hábito. Né? Se para um brasileiro que recebe a nota de culpa do delegado, né, que é um termo que diz para ele do que ele está sendo acusado, por que ele foi preso, quais são os tipos penais que levaram à prisão dele, para o delegado explicar isso para ele em português, já vai lá, né, um trabalhão. Imagina um bilíngue, que é o que acontece no aeroporto, por exemplo. Eles pegam alguém da Air France para servir de intérprete, bem entre aspas, para quebrar o galho ali. Como um intérprete quebraria o nosso galho se estivéssemos na Tanzânia tentando descobrir qual era o trem que vai para Joanesburgo, na África do Sul, por exemplo. Alguém que falasse mais ou menos a língua ajuda. No processo penal, não serve. Não serve. Porque o valor que está em jogo, que é a liberdade das pessoas, é muito valioso. Então, existe uma profissão específica de intérprete forense, que são não só intérpretes qualificados em interpretação, na tradução de uma língua oral para outra, como eles são especialistas na tradução da terminologia jurídica durante o curso de um processo. Os Estados Unidos, por exemplo, eles têm uma lei da década de 70 que estabelece a forma como a interpretação forense deve acontecer, justamente para garantir os direitos fundamentais de quem está sendo acusado. Isso que eu ia te perguntar, até para explicar melhor para os alunos, qual é o procedimento adequado, qual é a forma correta, né, em que essa tradução deve acontecer ali na audiência para garantir todos os direitos? É uma tradução simultânea? Como que para complicar ainda mais o cenário, a gente está falando de réus estrangeiros, porque é a Justiça Federal de Guarulhos. Mas se a gente trocar réus estrangeiros por não falantes de português, aí vocês podem botar as 200 línguas indígenas que existem no país e os índios que se veem às voltas com o sistema de justiça no Mato Grosso do Sul, em Roraima, no Amazonas, no Pará, passam pelo mesmo problema. Eles simplesmente não entendem o que está acontecendo sem a atuação de um intérprete. E, às vezes, é natural que as pessoas, com o uso de um intérprete, conversem com o intérprete. E daí o juiz vira para o intérprete e fala, pergunte para o réu se ele sabia que tinha droga na mala dele. Daí o que o intérprete tem que fazer? Ele tem que transferir na cabeça dele esse discurso, na terceira pessoa, né? Pergunte para o réu, para a primeira pessoa, você sabia que tinha droga na mala? E daí o réu vai responder, sim, eu sabia, não sabia. E daí o intérprete vai responder como se fosse o réu. Eu não sabia. Essa é a forma correta. Então, na interpretação forense, como nas interpretações em geral, se a gente assistir na TV os encontros da ONU, agora que está acontecendo a COP26, se a gente perceber os dignitários dos países com o intérprete, o primeiro-ministro da Grã-Bretanha conversa com o primeiro-ministro da África do Sul, da Polônia, seja qual for, diretamente. E o intérprete está ali do lado, quase invisível, vertendo como se fosse simplesmente o tradutor automático dele. Então, nas audiências, o juiz tem que sempre, o promotor, o defensor, o procurador da República, seja quem estiver participando da audiência, ele sempre fala com o não falante do português como se ele estivesse entendendo. Então, mesmo no início, né, um boa tarde, tudo bem com o senhor? Ao invés do pergunte para ele se está tudo bem, alguma coisa assim, a técnica da interpretação forense, que um bilíngue, por exemplo, não conheceria, é sempre a técnica de se falar diretamente, porque isso facilita a vida do intérprete. Ele gasta menos energia mental para fazer o trabalho de versão dele. Esse intérprete vai ser necessário na audiência de custódia, e daí, na audiência de instrução, ele vai ser absolutamente essencial. No momento do depoimento das testemunhas, como as testemunhas vão estar depondo em português, quem são as testemunhas? Por exemplo, o policial federal que fez a prisão dele no aeroporto, que apreendeu a mala. Ele vai depor, olha, eu prendi ele quando ele estava no check-in e tal, e dá todo o relato dele. Conforme as perguntas forem sendo feitas, o intérprete está ao lado do réu, do acusado, estrangeiro, traduzindo simultaneamente para ele. Se forem vários réus, existe até um equipamento de fone, que o intérprete fala num e replica para os outros acusados. Durante o depoimento das testemunhas, então, acontece essa interpretação simultânea, porque a gravação da audiência está registrando a versão da testemunha em português. No interrogatório do réu é diferente, porque se, quando o juiz pergunta,
o intérprete fizer a interpretação simultânea e, na resposta do réu, em tailandês, por exemplo, ele fizer a tradução simultânea, o que vai ficar registrado na gravação é só a tradução simultânea e não a resposta do réu na língua dele. Então, no interrogatório, o que se faz é a interpretação consecutiva. O juiz pergunta, o intérprete traduz para a língua dele. O réu responde em polonês, e aí o intérprete termina de traduzir. Porque isso permite que fique registrado na gravação a versão do réu, e isso possa ser checado, por exemplo, em apelação. É isso que eu ia perguntar, porque tem que estar disponibilizado também para eventual. Agora, doutor, existe uma regulamentação para essa questão de intérpretes? Como que é feito isso? O Estado aparelha o judiciário acerca dessa necessidade, em razão dessa necessidade? No Brasil, tristemente, não, e a resposta é a mesma. É porque os não falantes de português são invisíveis. Ou eles são dos povos indígenas, ou eles são esses réus estrangeiros. Então, não existe para a interpretação forense nenhuma norma específica. Para vocês terem uma ideia, o Código de Processo Penal simplesmente fala assim: os intérpretes serão tratados, serão considerados da mesma forma que os peritos. Só que essa norma vem lá dos anos 40, quando nem voo intercontinental existia. O intérprete que eles pensavam lá nos anos 40 era um intérprete de Libras, para o surdo-mudo. Então, o cenário mudou muito, né, com a globalização, com a possibilidade de voos. Então, o Brasil está muito atrasado, mas muito mesmo, porque a interpretação forense nasceu justamente no julgamento de Nuremberg, depois da Segunda Guerra, quando americanos, ingleses, franceses e russos estavam ali julgando os alemães, e eles precisavam de um sistema moderno de interpretação e rápido que lhes permitisse todos se compreenderem ali. Ali nasceu, é o marco zero da interpretação forense, né? A interpretação de conferência, digamos assim, sempre existiu, né? Nos encontros diplomáticos, esse tipo de coisa. Mas, de 45 para cá, os países europeus, com a União Europeia, imagine a Babel, que é um encontro de líderes europeus de várias línguas diferentes, os Estados Unidos, a África do Sul, o Japão, outros países evoluíram, têm leis a respeito disso, e no Brasil existe um movimento muito grande, ainda fora dos muros da justiça, né, com o nosso apoio em Guarulhos, mas é uma iniciativa externa, capitaneada por uma intérprete forense que atuou por muitos anos na Justiça Federal de Guarulhos, que se chama Jaqueline Neves Nordin, que hoje mora na Suécia. Ela é formadora de intérpretes forenses, e ela montou uma parceria com a UNB, a Universidade Nacional de Brasília, que tem um projeto fantástico de formação de intérpretes comunitários. O projeto se chama Mobilang, é um projeto incrível, é um projeto extensionista da UNB, que cria, da Escola de Interpretação e Tradução deles, que capacita falantes de outras línguas para serem intérpretes comunitários, e, nesse universo, alguns vão se especializar na interpretação forense. A UNB conseguiu, por meio da professora Sabine, que é quem comanda o projeto lá, com um senador, um projeto de lei que está tramitando agora no Senado para disciplinar justamente essa profissão específica e exigir que todo órgão público, toda instituição pública, federal, estadual, municipal, disponibilize, quando se deparar com não falantes de português, esses intérpretes capacitados. Essa é uma, né, das dificuldades. Né? A gente falou das dificuldades de não ter documento, de não ter nada aqui. O idioma é, sem dúvida, a primeira barreira linguística que eles vão enfrentar. Sem falar o português, tudo fica muito, muito mais difícil. E foi justamente esse cenário que levou à criação de uma iniciativa na Justiça Federal de Guarulhos, por meio do seu núcleo de cidadania, quando a gente teve uma ré italiana que recebeu uma pena menor. O caso dela era de tráfico internacional de drogas, mas era um caso muito específico, muito diferente, em que ela claramente se envolveu numa coisa maior do que ela imaginava que estava se envolvendo. Então, ela foi condenada, mas levou uma pena pequena, e, no julgamento, ela recebeu o direito de apelar em liberdade. Ela foi solta. E, daí, ela começou a chorar, e perguntou quando que ela podia chorar de emoção, e perguntou quando que ela podia voltar para a Itália. E daí explicaram para ela, falou: não, veja bem, você só vai poder aguardar agora, tem recurso, né? Você vai ter que continuar no Brasil. Daí ela parou assim, daí ela falou: mas vocês vão me devolver meu passaporte, o meu dinheiro? Falei: não, isso fica apreendido no processo. O passaporte vai ser devolvido quando você puder voltar para lá, e o dinheiro muito provavelmente vai ser perdido
para a União por ter sido utilizado na prática do crime. Daí ela ficou um tempo em silêncio, daí ela perguntou, tá, mas para onde é que eu vou, então? Daí o oficial de justiça ficou meio assim, com o intérprete, porque a sentença foi uma leitura de sentença, depois da audiência para ela, né? E os dois ficaram meio sem saber o que falar, e falaram assim, então, aí a gente já não tem como te ajudar. Ela começou a chorar de novo e falou que não queria sair. Ela falou, não quero sair, eu não quero que me soltem. Então, eu prefiro ficar aqui, porque aqui eu estou dormindo, eu estou comendo, eu já criei meus laços com as meninas do presídio, eu estou protegida, me sinto segura aqui, eu não quero ir para a rua, sei lá o que vai me acontecer na rua. E começou a chorar desesperadamente, que não queria ser solta. Para uma pessoa estar numa prisão brasileira e não querer ser solta, é porque tem algo muito errado, mas muito errado. E daí foi essa constatação que apertou o gatilho. Por sorte dessa italiana, ela era justamente italiana, e o juiz do caso tinha contatos com amigos italianos da comunidade italiana, do consulado aqui na Itália, e pegou espontaneamente o telefone e saiu caçando alguém com os italianos da cidade. Falou, alguém recebe essa moça por uma semana que seja, para ela se acomodar, se acalmar, daí descobrir onde ela fica. Ela só precisa de uns dias para se refazer e daí começar os contatos. Acharam um padre de uma igreja no Glicério, que hoje, né, tradicionalmente recebe refugiados, haitianos, venezuelanos, e ele era um padre italiano e falou, eu fico com ela, mas eu fico no máximo uma semana, 15 dias, só para ela, né, se entender aí, daí a gente vê se consegue um documento para ela, alguma coisa. E esse foi o estalo que deu. Tudo que esses estrangeiros precisavam inicialmente era de um lugar para ficar, de documentos, de um aprendizado rudimentar do idioma, para se virar aqui, ela já estava na frente, porque o italiano, né, até que é bem mais fácil, e de alguma oportunidade de trabalho para se manter aqui. Foi assim que nasceu, lá em Guarulhos, o que a gente batizou de ProRest, que é o Programa de Ressocialização de Réus Estrangeiros. Por meio desse programa, esse núcleo de cidadania, que não é ligado a nenhuma das varas, ele não tem jurisdição criminal, ele é justamente um núcleo de cidadania que o Tribunal Regional Federal da Terceira Região cria, justamente para essas iniciativas de parcerias com a sociedade civil e com a academia, com universidades, para resolver alguns problemas que gravitam em torno do sistema de justiça. Foi feita primeiro uma parceria com a Receita Federal para emitir CPF para os estrangeiros, porque a Receita Federal também passava pelo mesmo problema. Os estrangeiros eram soltos, e daí aparecia lá o tanzaniano falando Swahili, balançando o alvará de soltura no balcão da Receita. O mesmo que a gente vai para consertar qualquer problema nosso com a Receita lá, e ninguém fala malaio, ninguém fala tanzaniano, ninguém tem intérprete lá, era um inferno para a Receita Federal, eles adoraram, foi criado ali um trilho rápido, um procedimento a jato por e-mail, era checado o passaporte, a Polícia Federal confirmava que o passaporte era autêntico, e daí era emitido o CPF para essa pessoa, porque com o CPF ela passava a existir no Brasil, ela conseguia tirar a carteira de trabalho, por exemplo, e era alguém, ela tinha um documento no Brasil, mas ela precisava de algum lugar para ficar. Daí foi feito também pelo Núcleo de Cidadania uma parceria entre o CDDH, que é o Centro de Defesa dos Direitos Humanos de Guarulhos, e a Gru Airport, que é a concessionária do aeroporto, que entendeu que, por estar no meio da bagunça, né, o tráfego passa pelo aeroporto de Guarulhos, a Gru Airport, enquanto companhia, como medida de responsabilidade social dela, entendeu por bem patrocinar a criação de um albergue transitório em Guarulhos. Então, foi feito um albergue transitório para que esses réus estrangeiros pudessem ficar lá durante um tempo, até 90 dias, enquanto as assistentes sociais desse Centro de Defesa dos Direitos Humanos iam tentar achar uma casa para que ele ficasse, achar uma oportunidade de emprego. Esse programa de intérpretes comunitários, a Jaqueline Nordin, lá da Suécia, dava aulas de português online para os estrangeiros, para eles começarem a ter rudimentos de português. E era justamente nesse albergue transitório que estava o holandês, que a doutora Isabela Borges, atuando pro bono, conseguiu que ele fosse repatriado para lá no início da pandemia. Já teve holandês, espanhol, francês, norueguês, haitiano, venezuelana, boliviana, várias pessoas que eram hospedadas lá, até que o CDDH foi atingido pela pandemia no ano passado, perdeu seus doadores, ele só tinha doadores privados, né? A parceria com a Guru Airport foi simplesmente para construir o albergue, perdeu todos os seus doadores privados e teve que fechar as portas. Então, hoje, os estrangeiros voltaram uma página para trás, eles estão na mesma situação, eles não têm para onde sair.
O ProRest ele resolve minimamente esses problemas, né, de expedição de documentos e, até um tempo atrás, dessa questão do albergue de onde ficar. Mas não resolve justamente o que o projeto que a FAAP está desenvolvendo agora tende a resolver, que é esse auxílio na defesa deles. Já, por exemplo, num primeiro contato com ele, descobrir que documentos ele precisa, tentar entrar em contato com a família dele, insistir com os consulados até ser atendido. Às vezes tem problema de fuso. A pessoa tem direito a um telefonema quando é presa, mas ela liga às 8, 9 da manhã aqui, e no país dela os familiares já estão dormindo, ou não atendem o telefone, ou não estão no lugar em que ela pode falar. Esse tipo de trabalho é justamente um trabalho de auxílio à defesa técnica deles, que não é feito hoje. Visitas ao presídio, por exemplo, né? As mulheres, então, as mulheres estrangeiras nem se fala, porque as mulheres brasileiras sempre se diz que elas todas recebem uma pena acessória, né? Além de elas serem condenadas à prisão, elas são abandonadas. O marido não vai visitar, o namorado não vai visitar, o pai não vai visitar, ao contrário dos homens, que a esposa vai, a namorada vai, né? Os filhos vão. As estrangeiras, a sensação de abandono é maior ainda, e muitas delas deixaram os filhos com a vizinha, com alguém, e elas nem sabem o que aconteceu com o filho, porque ela não teve esse contato depois que ela foi presa. Então, o simples fato de um advogado, um defensor, um estudante, membro de uma equipe como essa que a FAAP está se dispondo a formar, fazer uma visita no presídio para atualizar a ré ou o réu preso ali, aguardando o julgamento do caso dele, e falar que entrou em contato com a família e que o filho está bem, que o filho está... Isso acalma a pessoa num grau, né, de um jeito que permite que as coisas... Para o próprio presídio é bom, porque permite que a pressão daquela panela de pressão seja sempre controlada. E, dentro disso, né, é o que os grandes escritórios de advocacia fazem, né? Eles preparam a defesa para a audiência. Porque essas pessoas foram presas em flagrante, a esmagadora maioria delas vai acabar sendo condenada pela prática do crime, mas não é porque ela fez e porque ela vai ser condenada que ela não tem direito à melhor defesa, para conseguir, de repente, a pena mais baixa, o melhor regime, conseguir um contato com o consulado, com um país que tenha, como a Espanha, por exemplo, um tratado de transferência de preso, para ser transferido imediatamente para lá, deixar de ocupar uma prisão brasileira, custar para o contribuinte aqui, ficar perto da família lá. Então, tem um universo muito grande de coisas que pode ser feito ainda. Tem um trabalho junto aos consulados, né? Uma questão de responsabilização. Agora, o que é triste, doutor Paulo, que a gente fica observando, e eu quero crer que seja um desafio positivo para que possamos, juntos, pensarmos em melhores situações de defesa, do processo, etc. Eu sempre bato muito nisso, na questão humanitária. É uma pena que as iniciativas privadas, e aqui não deixa de ser uma, tenha que atuar num flanco que seria do Estado, por obrigação, né? Porque temos todos um denominador comum, que é a dignidade da pessoa humana, que, nesse caso, parece que está fadada a ser condenado, e, eventualmente, até a absolvição vai ser um problema para ele. Até isso. Ser solto, né? Até ser solto, ser absolvido, é um problema também, porque ele vai ter que ser conduzido, então, de volta ou recolocado numa sociedade que é uma ideia bem de humanidade, né, de dignidade. E essa iniciativa do albergue transitório, por exemplo, durante o tempo em que ela vigorou, ali de 2015, 2016, mais ou menos, até o início da pandemia, quando o albergue teve que ser esvaziado por questões de saúde e depois não reabriu por conta da falta de recursos, o período da experiência do albergue transitório em Guarulhos revelou que aumentou o número de liberdades provisórias dos réus estrangeiros. Porque eles passaram... Havia juízes em Guarulhos que colocavam, assim, diante do pedido de liberdade provisória, apresente à defesa informações do CDDH de que pode receber o réu estrangeiro e ficar com ele lá. Com essa informação, voltem que eu decido. E daí o CDDH informava, olha, eu tenho vaga. E daí o juiz deferia a liberdade condicionada a que ele ficasse no albergue. O que demonstra que, se a gente resolve, por exemplo, esse problema que a senhora colocou agora, deles não terem onde ir se eles forem soltos, isso vai impactar na questão jurídica da liberdade deles, né? É muito triste que alguém fique preso, permaneça preso, simplesmente porque não tem onde ir, onde se manter. E o que a gente mais ouviu, né, nesse tempo todo, desde 2015, é lógico que
evidentemente, o pessoal que é fã desse tipo de iniciativa elogiava e queria participar, mas a gente sabe que a gente vive num país em que a violência agride muito as pessoas. Então, grande parte das pessoas olham para esse tipo de iniciativa e falam, não, o cara veio para cá, ele praticou um crime, a gente ainda vai ajudar esse cara. Não. A gente teve uma empresária de Guarulhos, em algumas reuniões que a gente fez justamente com a iniciativa privada para tentar movimentar a cidade, e a empresária falou na reunião, francamente, assim, falou, olha, se fosse para ajudar cachorro abandonado de rua, eu contribuía. Mas preso, não vou ajudar, não vou ajudar. O problema é que essas pessoas esquecem, é preciso que os estudantes nunca esqueçam, que o Brasil não tem pena de morte e não tem prisão perpétua. Então, essas pessoas elas vão sair. Eu sei que, às vezes, as pessoas têm a sensação de querer trancar alguém na cadeia e jogar a chave fora para nunca mais ouvir falar dessas pessoas. Mas isso não vai acontecer. Elas vão sair mais cedo ou mais tarde. Se o estrangeiro sair mais cedo ou mais tarde, porque ele recebeu finalmente, ele cumpriu a pena dele, por exemplo, ou cumpriu a progressão do regime, tem direito ao regime semiaberto, ao regime aberto. Se ele for solto em qualquer condição, é o estrangeiro que, no desespero, depois de 2 noites num banco da praça, com fome, chuva, sofrendo violências, ele vai fazer o pequeno furto na padaria da esquina, ele vai agredir alguém para tentar conseguir alguma coisa. Então, mesmo sob um viés utilitarista, assim, menos humanista, né, num viés de tentar reduzir a prática de crimes, projetos como esse acabam contribuindo, né, para a sensação de sociedade, para essa sensação de segurança da sociedade. E daí, depois de tanto conversar e debater com essas pessoas, a gente acabou descobrindo, né, uma frase do Abraham Lincoln que sintetizava bastante o que a gente queria fazer ali. Disse que, depois que acabou a Guerra Civil nos Estados Unidos, que o Norte acabou vencendo o Sul, houve um discurso dele, do Lincoln, lá no Norte, né, para os seus eleitores e tal, e o discurso dele foi muito pautado em questões humanistas, que não era porque eles tinham lutado durante anos com o pessoal do Sul e os filhos tinham morrido, os irmãos, os pais e as mães, que eles iam odiar para sempre os americanos do Sul, porque, afinal de contas, eles eram um país só, estavam todos juntos ali, então eles precisavam se transformar de novo em amigos para reconstruir o país. E daí diz que uma senhora levantou a mão no meio do discurso dele, reclamando, indignada, falando, então quer dizer agora que a gente vai ajudar os nossos inimigos, é isso? E daí o Lincoln virou para ela e falou assim, mas por acaso eu não acabo com os meus inimigos quando eu os transformo em amigos? Essa é a filosofia por trás desses nossos projetos, de tentar, estendendo uma mão para aqueles que aceitam a mão estendida, se colocarem de pé de novo e passarem a fazer parte da sociedade num ambiente mais solidário e produtivo. É isso. Nossa, doutor, é impressionante. E lá estou eu, entrada em anos, como diria a literatura, dizer que a gente sempre pode e deve se surpreender com a vida e com o aprendizado que ela traz. Programada que estava para ouvir sobre réus estrangeiros, já sensibilizada, eu diria que o senhor me surpreendeu ainda mais, assim, de pensar com uma coisa meio de nacionalismo, assim, de falar assim, até os nossos têm as más defesas por inúmeras situações, mas até os nossos têm, por exemplo, a primeira grande barreira, que é a da língua, como o senhor falou, pensando nas questões indígenas, etc., né? E a coisa mais surpreendente e tocante para mim é dizer da invisibilidade dessas pessoas, né? Todos seres humanos absolutamente idênticos. Eu costumo encher um pouquinho a paciência dos meus alunos falando o seguinte, se não quer trabalhar com a matéria-prima mais sublime que existe nessa ciranda da vida, que é o ser humano, está no curso errado. Então, eu sempre falo isso, desde o primeiro dia que eles têm contato comigo, que é na orientação de carreira, até o final. E eu tenho certeza que eles estão lembrando disso. Agora, a Bruna, eu tive a felicidade de ser professora dela também, ela sabe que eu sempre falei isso. Então, eu fico pensando agora, doutor, e nós, e a FAAP, e os nossos alunos, que são convidados a essa reflexão perene, ininterrupta. Como nós funcionamos nisso? O senhor pode nos antecipar um pouquinho nos seus sonhos, nos seus planos, que eu e a professora Bruna já estamos animados para encampar?
como eu coloquei, na Justiça Federal de Guarulhos existe esse núcleo de cidadania, né? Tem a maioria das cidades com Justiça Federal tem uma central de conciliação, que é responsável por trabalhar com os casos de mediação na Justiça Federal, da mesma forma que acontece na Justiça Estadual, mas por força de uma resolução do CNJ, repetida nas resoluções dos tribunais, existe um núcleo de cidadania alocado ali. Em alguns lugares, esse núcleo de cidadania acaba trabalhando mais como um balcão de atendimento, para prestar algumas informações de cidadania sobre serviços públicos em geral. Lá em Guarulhos, a gente optou por lidar com problemas que acontecem na Justiça Federal de Guarulhos. Já são muitos. Sendo muitos já. E os réus estrangeiros eram, por excelência, uma ponta solta ali. E as pessoas, às vezes, falavam para a gente assim, mas não é problema nosso, né? Como a senhora colocou, são carências do poder público, as prisões são do poder executivo, a responsabilidade por manter estrangeiros que não podem voltar para o seu país durante o julgamento é do poder público. Então, por que a Justiça Federal, por que a iniciativa privada, por que universidades têm que atuar nisso? Porque ninguém está fazendo nada. E a gente lida com os problemas que estão na nossa frente. Assim. O fato de dizer esse problema não é meu, é de outra pessoa, não vai fazer o problema desaparecer e ele vai acabar rolando. É como se a mesa fosse pensa na nossa frente. E se a gente empurrar a bolinha para esse problema é do Poder Executivo, não é nosso, a bolinha vai voltar rolando na nossa frente para atrapalhar a gente. Esse problema não é nosso, é do Legislativo. Esse problema não é nosso, é de não sei quem. Os problemas sempre acabam vindo na nossa frente, então, se a gente tiver algum meio de resolver o problema, nem que seja, por exemplo, para calçar a mesa, deixar ela plana de novo, e aí sim conseguir falar, agora você cuide da bolinha aí no seu canto, são formas que a gente tem de melhorar um pouco a vida em torno de nós mesmos, né? Esse núcleo de cidadania funciona exatamente nesse formato que eu descrevi brevemente. Ele, em si, ele não é nada, ele não tem uma estrutura. Esse núcleo de cidadania é o juiz coordenador e uma servidora, que, na verdade, vale por 100, que é a Heloísa dos Santos Reis, que ela é a diretora do núcleo de cidadania e da central de conciliação. Ela carrega todos os pianos lá, ela é a central de conciliação e o núcleo de cidadania da Justiça Federal de Guarulhos. Mas a gente trabalha como um guarda-chuva, e a gente vai reunindo parceiros que possam atacar determinados problemas. Assim que entrou a Receita Federal, por exemplo, para ajudar na expedição de documentos. Entrou o CDDH e entrou a Agroairport para ajudar com o albergue. Entrou a UNB, a Jaqueline Norden, o pessoal dos intérpretes, para ajudar com o idioma. A nossa ideia, né, desde as nossas primeiras conversas, que surgiram, curiosamente, até pelo livro da doutora Bruna, né, a tese de mestrado da Justiça Restaurativa. Esse é um tema sofisticadíssimo, né? O livro dela é sobre a justiça restaurativa, né, nos crimes do colarinho branco, e como pensar numa justiça restaurativa para réus estrangeiros, que estão momentaneamente aqui, sem falar português, muitos vão acabar expulsos, indo embora do país. A gente começou a pensar nisso e surgiram as linhas gerais, que depois nós três acabamos trocando algumas ideias, e que são essencialmente o seguinte. A ideia é atacar os pontos ainda vulneráveis, essencialmente no âmbito jurídico. Então, dentro de uma faculdade de direito, por exemplo, o objetivo é conseguir apoio para auxiliar na preparação da defesa desses réus estrangeiros e auxiliar não só na preparação de defesa, mas no que circunda a vida jurídica deles aqui. Esse acolhimento, né, essa visita aos presídios, não só para reunir informações, mas o simples fato de aparecer alguém lá, né, tem aquela frase do Pequeno Príncipe, da raposa, para ele, né? Se eu souber que você vem às 4, desde as 3 eu estou te esperando, e é a antecipação que faz. O fato de um preso saber que alguém vai visitá-lo, isso já enche ele de esperança, ainda que ele vá permanecer preso por muito tempo. Então, um dos focos seria a construção, junto com a Defensoria Pública da União, lotada aqui em São Paulo, de visitas monitoradas para o presídio, para trabalhar em alguns casos específicos, né, com a monitoria dos professores, com a supervisão da Defensoria Pública, que é quem vai atuar nos casos lá nas audiências, de melhorar a imagem, né, tirar o véu de invisibilidade desses réus estrangeiros e passar a mostrar as histórias deles, descobrir, entrar em contato com a família, entrar em contato com os consulados, fazer esse trabalho. Fora dos presídios, existe ainda essa possibilidade de, com os soltos, fazer um acompanhamento / consultoria, porque, por mais que ele já tenha alguns rudimentos de português, por exemplo, se ele precisar ir numa oferta de emprego que alguém intermediou para ele e chegar lá sem alguém para auxiliá-lo, às vezes, para chegar no lugar ou com quem falar, para explicar o que ele está fazendo ali,
são pequenos obstáculos que o acompanhamento de um estudante, por exemplo, preparado, com a monitoria, acompanhando, esse estudante pode simplesmente fazer a ponte que faltava para esse estrangeiro se tornar independente aqui. Cidadão, né? Cidadão, exatamente. Porque a gente não pode esquecer também que a Constituição, no artigo 5º, garante todos aqueles direitos fundamentais aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. Sim. E esses estrangeiros, enquanto eles estiverem impedidos de ir embora do Brasil, eles estão residentes no país. Então, a gente tem que proporcionar esse tipo de acesso à cidadania para eles. Então, eu acho que, na sequência, eu vou passar a palavra para a professora Bruna, para ela dizer um pouquinho do que nós pensamos. Aliás, até batizamos o nosso projeto, né? Até batizamos com uma ideia dela. Mas eu queria assim, alertar aos que nos ouvem que, para além de um projeto onde eles vão, de fato, aprender bastante, porque tem a ver com processo, com defesa, com garantias constitucionais e processuais, né, pessoais. Num cenário de um processo num muito cenário rápido, do começo até o fim. Isso, que vai dar para fazer, assim, de se elogiar, né, que num cenário de um processo rapidíssimo para padrões Brasil, né, porque você falar de um processo, doutor, que vamos falar de 3, 4, 6 meses, isso é muito, né? É muito rápido, muito célere, né? Uma coisa muito sensível. Para além de tudo isso, é um projeto cidadão, né? Um projeto cidadão que vai envolver, de repente, que o estudante pense um pouco em questões de cidadania, de direito do trabalho, de Constituição Federal, de questões de moradia, de políticas públicas. Quem sabe aí um porta-voz, né, de uma sensibilidade, de um apelo à sensibilidade de quem de direito, né, a quem de direito. E a interlocução disso, eventualmente, possa ser facilitada pelo trânsito e eloquência que nossos alunos têm em vários setores. Caso o senhor não saiba, e é bom que saiba, nós temos no core do nosso curso uma ideia de que a formação do aluno, além de ser humanista, de ser, claro, com proficiência para ciências jurídicas, ela tem que ser uma interface de relações de poder. Relações de poder com o Estado, com a iniciativa privada. Então, acho que há chance, inclusive, de trazer esse amadurecimento para dentro do curso. E eu queria que a professora Bruna, que é a madrinha do nome do projeto, falasse um pouquinho dos próximos passos. Bom, a gente vai implementar esse projeto no próximo semestre, mas, desde logo, a gente já vai abrir uma pré-inscrição para os alunos interessados. Então, apenas trazendo aqui mais detalhes para os alunos, nós vamos selecionar alguns alunos, teremos um limite de alunos, né, um número máximo, e, então, esses alunos vão entrar em contato com esses réus estrangeiros. A gente vai fazer visitas presenciais, quando possível, quando não for possível, visitas virtuais, conversas com os familiares, tudo isso para auxiliar na defesa dessas pessoas, na juntada de documentos, de provas. E, ao final, os nossos alunos farão um relatório, né, um relatório de tudo que foi colhido a partir daí, e esse relatório será transmitido para a Defensoria Pública, né, para o grupo de trabalho, que irá, então, encaminhar aos respectivos defensores dos casos. Então, inicialmente, essa atuação dos nossos alunos vai estar focada na instrução e depois também a gente quer implementar uma atuação, num primeiro momento, na audiência de custódia, né, no momento da prisão, que também é muito importante. Então, a gente vai começar vamos colocar em prática, né, o projeto no semestre que vem, mas, desde logo, os alunos podem se inscrever, se pré-inscrever, através do e-mail da diretoria. Então, vocês enviam um e-mail para dir.diretoria@faap.br. Para facilitar, coloque no assunto o nome do projeto, que eu vou explicar já para vocês, que é Projeto Ubuntu. E digam lá no corpo do e-mail que vocês têm interesse em participar, para a gente formar uma lista de interessados.
Não sei se vocês sabem, acho que o Dr. Paulo não falou, o professor Ana não falou, mas a gente começou a pensar nesse projeto há algum tempo, né? Antes dessa loucura de pandemia. Inclusive, quando a pandemia chegou, a gente tinha uma reunião marcada presencialmente aqui na FAP na mesma semana, e a gente precisou adiar e pausar também, né, o andamento do projeto, e esse ano a gente conseguiu retomar e estamos conseguindo implementar. Mas a gente não tinha um nome específico para o projeto, né? A gente se referia à parceria da FAP com o Núcleo de Cidadania, e a gente sentia que era importante trazer um nome forte que representasse tudo isso, né? Que o Dr. Paulo expôs, que a professora Naila expôs. Então, a gente chegou, afinal, em um nome que nós gostamos muito, que é Ubuntu, né? Então, o nome do projeto é Projeto Ubuntu de Auxílio à Defesa dos Réus Estrangeiros. E, para quem nunca ouviu essa palavra, Ubuntu é um termo antigo, tá? Que é da região sul-africana, que a gente achou importante também, né, trazer esse simbolismo de uma palavra estrangeira, já que a gente está lidando com réus estrangeiros. Então, é um termo antigo dessa região sul-africana, que é originário da língua Zulu, e é uma filosofia africana, na verdade, que prega a existência de uma sociedade baseada nos pilares da solidariedade, do respeito. Assim como a gente tem em português a palavra saudade, que não tem uma tradução específica, o mesmo acontece com o Ubuntu. Mas se a gente fosse pensar numa tradução para o português, seria algo como humanidade para com os outros. Então, é a ideia de que a minha humanidade está ligada à sua humanidade, numa relação de interdependência. E, segundo essa filosofia, uma pessoa que tem Ubuntu é uma pessoa que tem consciência de que ela é afetada quando o seu semelhante é oprimido ou diminuído. Então, é esse reconhecimento de que a minha existência depende da sua existência, que sem a sua existência a minha é irrelevante, que não existe progresso pessoal sem progresso social. Então, o Ubuntu é isso, é cooperação, é união. Tem uma frase que é usada para retratar, assim, de uma forma resumida, essa filosofia, que é: eu sou o que sou pelo que nós somos. Então, adaptando ao nosso contexto, né, ao contexto do nosso projeto, essa palavra, essa filosofia tem tudo a ver com o que a gente propõe, né? Essa ideia de muito mais do que um aperfeiçoamento, conhecimento jurídico, um desenvolvimento humano. Então, eu espero que todos vocês, alunos, tenham gostado, que se interessem, que enviem os e-mails para a diretoria, para que a gente possa já fazer uma análise e quantificar, né, os alunos interessados, para semestre que vem a gente começar com esse projeto que realmente a gente está muito entusiasmado. Eu acho que tem um potencial muito grande, né, um projeto transformador, e aguardamos as inscrições de vocês. Inclusive, eu queria acrescentar, está vendo, doutor Paulo, por que eu sou orgulhosa dessa nossa FAP? Essa pérola dessa professora é nossa ex-aluna, e a gente nunca cansa de dizer isso. E o senhor mencionou a Isabela, que foi lá, é também ex-aluna da FAP. Isso é um DNA muito positivo, a vontade de fazer diferença. Eu acho que isso é muito mais do que você ter uma super proficiência técnica. É a ideia de você poder, dentro do que você se habilita a fazer, o que será seu instrumento de trabalho, de vida, de profissão, você também fazer a diferença para os seus semelhantes, porque você está aí trilhando ou tentando construir um caminho um pouquinho menos árido do que o nosso próprio caminho, que é muito difícil. Então, eu queria assim, deixar esse convite para que os alunos se manifestem, e a importância é que seja, desde logo, sinalizado quem tem interesse em participação, que eu e a Bruna temos certeza, angariar simpatia de outros professores da casa no auxílio desse projeto. É importante que, desde logo, se manifestem, porque há urgência em iniciar. Há toda uma organização a ser feita, a ideia de planejamento de visitas, reuniões, etc. E, de fato, isso foi parcialmente abortado por causa da pandemia, então agora a gente precisa acelerar para isso ser implementado. Isso tem um eco muito grande no nosso sistema de aprendizado
da ciência jurídica, doutor Paulo, porque cada vez mais as próprias autoridades estatais que manejam os objetivos da cultura distanciam o curso de direito do que nós fizemos, até o que a própria Bruna, que é mais jovem, fez. Hoje eles pedem muito que a universidade exteriorize o seu aprendizado, ultrapasse as barreiras da universidade. Vamos pensar sob o ponto de vista positivo, vamos pensar que isso será um agregador para os alunos, para quem está se formando, e vamos esquecer que, com isso, ele quer diminuir, mitigar a atuação defasada e deficitária do Estado. Então, vamos pensar do lado de vista positivo, mas vamos atender e, além de tudo, vamos nos programar para fazer a diferença. Então, doutor, eu gostaria muitíssimo de agradecer a sua presença, a sua colaboração. Eu tenho aqui já algumas mensagens de muitos elogios ao seu posicionamento. Alguns colegas, inclusive, chegaram a dizer: puxa vida, que bom que nós ainda temos juízes de vida, além de juízes de direito, né? Então, isso está sendo muito elogiado. Eu fico muito orgulhosa do senhor estar aqui, eu poder estar ao lado dessa parceria, que eu acho que vai ser um primeiro passo, hoje, de uma longa caminhada. Agradeço em nome da Fundação Armando Álvares Penteado, da Faculdade de Direito, do curso de Direito, dos meus pares, dos alunos, e gostaria que o senhor deixasse umas palavras finais aí para que nós possamos encerrar esse nosso encontro, e, não obstante ser muito prazeroso ouvi-lo, mas os nossos alunos também, você sabe, ele já tem compromisso, ele já tem estágio, etc., etc. Então, por favor, doutor. Bom, obrigado mais uma vez pelas palavras tão gentis aqui no encerramento. A responsabilidade só aumenta, né, de me fazer merecedor dessa consideração. Como a senhora colocou, eu acho que a iniciativa ela é fantástica dos dois lados, porque não só o público que vai ser atendido por esse projeto, que é um público carente do que o projeto tem para entregar, esse público vai receber muito auxílio, mas os próprios estudantes, ao participar disso, eles não vão só estar tendo a oportunidade de aprender na prática conceitos como de audiência de custódia, de prisão preventiva, do fluxo de um processo penal, de uma sentença, dosimetria da pena. Mais do que isso, né, eles vão ter contato com essas barreiras invisíveis que as sociedades civilizadas, não só a brasileira, né, mas especialmente a nossa, impõem lá fora, na vida real, né, na dura vida real. E esses alunos nada mais vão estar fazendo do que ajudar essas pessoas que caíram a se levantar. Então, como mensagem final, eu deixo uma frase que é muito cara para nós lá no ProRest, do Gabriel Garcia Marques, que ele dizia que um ser humano só tem direito de olhar para outro de cima para baixo se for para ajudá-lo a se levantar. Eu acho que é isso. Obrigado, viu, professora? Em nome de quem eu agradeço a todos que nos assistiram, a professora Bruna também. Muito obrigado. Obrigada, doutor. Obrigada.